Quem está com Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Quem achar, por favor, fique de pé. Mateus 28. O tema da mensagem hoje à noite é a certeza da presença de Cristo. Então eu quero compartilhar esse trecho da palavra do Senhor com os irmãos. E eu oro a Deus para que o Senhor fale com a igreja a mesma coisa e do mesmo jeito que Ele falou comigo. Para que nós possamos ser edificados. Todos acharam? Nós vamos ler todo o capítulo, Mateus 28. Não, pode apagar essa luz aqui, por favor, porque encandei aqui, não é bom não. Obrigado. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma em dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai, eu te peço, Deus, tem misericórdia de nós nessa noite. Nos ajude, Senhor, a entender a profundidade da Tua palavra. Que sejamos nessa noite alcançados pelo Teu Espírito Santo, que nossos olhos sejam abertos, que nosso coração seja consolado, nossa alma seja confortada, eu te peço, Deus. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, fala conosco. Eu peço isso pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Podem sentar.
Esse aqui é o texto que conta a história mais famosa de toda a história, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Nós não estaríamos aqui se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui louvando a Deus se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui pregando a palavra se Jesus não tivesse ressuscitado. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nós estamos aqui perdendo tempo. Se Jesus não ressuscitou, irmão, pode levantar da sua cadeira e ir embora para casa. Não vale a pena nada do que nós estamos fazendo, porque o grande diferencial entre o Deus que nós servimos e o Deus que o mundo serve é que o nosso Deus é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo não apenas porque Ele existe de eternidade a eternidade, mas Ele é um Deus vivo porque existindo de eternidade passada a eternidade futura, em um momento da história Ele se fez carne, habitou entre nós, sofreu a mesma coisa que nós sofremos e até mais, morreu e 3 dias Ele se ressuscitou. Eu até arriscaria violentar o português, dizendo que Ele se ressuscitou, se ressuscitando-se a si próprio, produzindo uma auto-ressurreição. Isso foi um fato único na história da humanidade. Nós temos casos no Antigo Testamento de pessoas que foram ressuscitadas. Nós temos casos no Novo Testamento de pessoas que foram ressuscitadas. Mas com Jesus é diferente. Porque Jesus não apenas se ressuscitou, Ele também morreu na hora que Ele queria, no exato momento que Ele queria. Ele anunciou isso antes, Ele disse, a minha vida ninguém a tira de mim. Eu espontaneamente a dou e torno a tomá-la. E curiosamente, lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo olha para o céu e com muita dificuldade para falar, Ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento ele deitou a cabeça e quis morrer ali, ele desligou o botão. Ele quis morrer naquele exato momento e morreu. Mas ele também já tinha dito antes disso. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem há de passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ao 3º dia ressurgirá. Ele já tinha avisado isso várias vezes. Então ele é levado até a cruz, morre, 3 dias depois ele ressuscita. Agora eu quero que vocês imaginem a situação dos discípulos de Jesus naquele momento. A situação daquelas mulheres nesse momento. Nós estamos falando aqui de Maria Madalena, que é citada no texto. Maria Madalena, diferente do que muita gente pensa, não era uma ex-prostituta. Maria Madalena era uma mulher que tinha problema com possessão demoníaca. Cristo a libertou de demônios. E nós temos agora outra Maria, que provavelmente nesse texto aqui era a mãe do nosso Senhor e Salvador. Elas estão indo agora, no final do sábado, no começo do domingo, elas estão indo agora para o sepulcro, o túmulo. Eu quero que vocês imaginem a situação dessa mulher, dessas 2 mulheres. Uma mãe que viu seu filho, imagine uma mulher que criou o seu filho toda a sua vida. E de repente ela vê o seu filho ser preso por um crime que não cometeu. Ela vê o seu filho ser julgado num julgamento falso, fraudulento. Ao amanhecer do dia, ela vê o seu filho ali agora, sendo levado para uma praça pública para ser açoitado, onde pedaços das suas costas foram arrancadas fora com aquele chicote. E ela ali acompanhando tudo isso, os discípulos vendo tudo isso. Jesus cercado ali, como a Bíblia diz, por uma coorte, cerca de 100, 120 soldados, espancando ele, batendo nele, durante mais de 24 horas nesse flagelo aí, mais de 12 horas nesse flagelo, sendo esbofeteado, sendo cuspido, sendo zombado, sendo xingado, sendo escarnecido. Os soldados colocaram uma venda em Jesus e começaram a em Jesus e disseram, tu não é o Salvador, tu não é Deus, então pronto, adivinha quem é que está te batendo?
Então você veja, uma mãe criar o filho a vida inteira, ver o filho naquela situação. Esquartejado, sangrando, todo desfigurado. Imagine alguém que passou a noite inteira apanhando, sendo esbofeteado, sendo esmurrado, e agora está com seus olhos inchados, muito mal podia abrir os olhos. Colocaram nele uma coroa de espinhos, que ensanguentou todo o seu rosto. Foi chicoteado. Eu quero que vocês imaginem que uma cena como essa fica gravada na cabeça das pessoas que amam quem está ali naquela situação. Há alguns meses atrás, a minha esposa perdeu o tio dela. O tio dela foi brutalmente assassinado. Essa semana, o crime foi desvendado, os assassinos foram presos, né? Foi um crime motivado por inveja. Decapitaram ele. Arrancaram sua cabeça fora. E eu tive que ver minha esposa durante várias semanas, chorando de manhã, de tarde e de noite. Ia dormir tendo pesadelos. Acordava de madrugada chorando. Eu acordava com minha esposa do meu lado, dormindo e chorando, tendo pesadelos, e acordava chorando. Durante vários dias. Você, quando ama uma pessoa e perde uma pessoa violentamente, aquela cena, quando você vê aquela cena, fica gravada na sua memória, fica gravada na sua mente. Aquilo não é uma coisa fácil de ser apagada, não é uma coisa fácil de ser esquecida. Então, quando Jesus estava passando por todas essas coisas, as pessoas que mais amavam o Salvador estavam ali de lado, vendo ele passar por tudo isso, vendo ele ser espancado, vendo ele ser açoitado, vendo ele ser dilacerado, vendo ele ser esquartejado, vendo ele ser zombado. E ao mesmo tempo que vem um misto de sentimento, um sentimento de dor, de desespero, né? Uma vontade de estar ali, trocar de lugar com aquela pessoa, ao mesmo tempo vem um sentimento de impotência, porque você não pode fazer nada. E tudo isso misturado com um sentimento de raiva, porque você quer ir lá e tirá-lo dali, fazer alguma coisa para ajudá-lo. E raiva da situação, e também vem raiva daquelas pessoas, porque as pessoas, além de estarem fazendo isso, ainda estão ali zombando, rindo, xingando da cara dele, fazendo isso com alegria. Então eu quero que vocês imaginem como é que essas duas mulheres estavam quando elas estavam indo para o túmulo visitar os restos mortais que elas achavam que estavam lá. Os restos mortais do Salvador. Daquele homem que era filho de uma mulher e que era o libertador, o salvador da outra. Aquelas mulheres estavam indo para o túmulo acompanhadas de dor, tristeza, solidão, desesperança, um sentimento de impotência, um sentimento de negação, que também é tão normal. Quando você passa por uma situação traumática, né, você fica ali como quem está tendo um pesadelo, sem acreditar naquilo ali. Eu não acredito que isso esteja acontecendo comigo. Foram 3 anos que os discípulos tiveram com Jesus Cristo, 3 anos e meio, 3 anos maravilhosos, onde eles viram coisas fantásticas. Eles viram Jesus ressuscitar os mortos, eles viram Jesus curar cegos, eles viram Jesus curar paralíticos, né? Eles viram Jesus ressuscitar crianças, eles viram Jesus fazer milagres maravilhosos, mandar Pedro ir lá pescar um peixe, e já disse antes, vai ter uma moeda lá na boca do peixe. Eles viram Jesus pregar de uma maneira como ninguém nunca pregou, então eles estavam vivendo ali como quem sonha, durante 3 anos e meio, e de repente o sonho acabou. De repente aquele sonho vira um pesadelo. Então fica ali todo mundo desnorteado, todo mundo sem saber o que fazer, meio que sem direção, buscando uma resposta, buscando uma solução. Fica todo mundo ali atordoado. Eu não sei se essas mulheres, Maria Madalena e Maria, estavam indo para o túmulo
porque elas se seguraram na promessa que Jesus Cristo tinha feito de que iria ressuscitar. Ou se elas foram lá simplesmente porque elas deveriam ter esquecido isso, eu não sei, o texto não diz. Eu sei que elas estavam indo para o túmulo e o sentimento que elas tinham era esse. Sentimento de dor, de tristeza, de solidão, de desesperança, de impotência. Como quem estava ali sem acreditar naquilo que tinha acontecido. Aquelas mulheres estavam moídas. Elas estavam ali maltratadas, machucadas, era assim que elas estavam. E talvez alguns entre nós hoje à noite estejam do mesmo jeito, se sentindo moídos, se sentindo ali atravessados, destroçados, destruídos. Essas mulheres não estavam indo para o túmulo atrás de esperança. Elas não esperavam chegar lá e Jesus está vivo, dando as boas-vindas para elas, não esperavam isso. Então elas estavam indo para aquele local com o coração pesado, amargurado, cheias de dor. Os discípulos, elas foram sozinhas, os discípulos ficaram lá numa casa. Pedro foi pescar. Pedro foi pescar porque achou que tinha acabado tudo. E ele teria agora que voltar a fazer o que ele sabia fazer, ele era pescador. Aí, junto com esse sentimento de derrota, esse sentimento de dor, esse sentimento de perca, elas vão se aproximando do túmulo e agora, de repente, um grande terremoto. Né? Como se já não tivesse tudo ruim, agora vem mais um terremoto. O chão treme. Então, imagine agora também o sentimento de medo, de pavor que se apossou dessas mulheres. E elas ali sozinhas, sem ter ninguém que as protegesse. E quando se aproximaram do túmulo, junto desse terremoto, elas veem a figura de um ser angelical descendo do céu, afastando a pedra que tapava a porta da tumba. Esse ser senta naquela porta, veja a visão que essas mulheres têm. Agora é medo em cima de medo, é pavor em cima de pavor, é desconfiança em cima de desconfiança, insegurança em cima de insegurança, instabilidade em cima de instabilidade. Alguém que já estava emocionalmente abatido, ainda se depara com uma situação dessa. Para piorar a situação, quando elas se aproximam, quem é que elas veem no chão como se estivessem mortos? Os soldados romanos. O soldado romano fazia parte da elite do melhor exército que existia naquela época no mundo. Eram homens acostumados à guerra, eram homens acostumados a ver coisas feias, cenas violentas. Eram homens que estavam acostumados a maltratar as pessoas com alegria, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Veja o que eles fizeram com Jesus, zombando, rindo. Eram homens violentos, ao mesmo tempo os soldados romanos eram homens que, ao mesmo tempo que eram respeitados pelos judeus, eles também eram temidos pelos judeus. Porque os soldados romanos eram os soldados mais bem treinados daquela época, eram os soldados que tinham os melhores armamentos, os melhores equipamentos da época, eram homens treinados para a violência, eles sabiam ser violentos. E agora, quando as mulheres chegam no túmulo, elas veem os soldados romanos deitados no chão como se estivessem mortos. O que é que se passou na cabeça dessas mulheres? Bom, deve ter passado mais ou menos o seguinte: se esses homens que são treinados para a guerra, para coisa violenta, para brutalidade, estão aí desse jeito, o que será que vai acontecer conosco? Medo em cima de medo, instabilidade em cima de instabilidade, insegurança em cima de insegurança, pavor em cima de pavor. Essa era a situação dessas mulheres nessa cena. Deu para você visualizar um pouquinho? Me perdoe se eu não consigo ser mais claro do que isso. Eu quero que você leia o texto comigo.
No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago. Tem um esposo da minha tia, a minha tia é a irmã do meu pai. Eu não conheço ninguém na face da terra que tenha mais medo de trovão e relâmpago do que ele. Quando dá um trovão assim, ele corre para debaixo da cama. Também onde ele mora, os relâmpagos são bem violentos, vê o chão treme. Imagina agora duas mulheres no meio do deserto, né, já com o coração do jeito que elas estavam, e a cena que elas veem depois de um terremoto naquele lugar, os soldados deitados no chão como se estivessem mortos, e aquela coisa brilhante assim em cima de uma pedra como se fosse um relâmpago. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Na verdade, o que esses soldados fizeram aqui foi uma técnica que se usa em campo de batalha, que é o último recurso que você utiliza quando não tem mais o que fazer. É fingir de morto para não morrer. Esses homens ficaram com tanto medo, o texto diz que eles estavam espavoridos. Essa é a palavra mais forte que existe para falar de medo. Eles ficaram com tanto medo e se sentindo tão impotentes diante daquela situação, eles acharam que iam morrer, que o que foi que eles fizeram? O chão tremeu, eles viram aquela coisa lá brilhante em cima de uma pedra, se jogaram no chão e fingiram de morto. Fingiram de morto, mas eles estavam vendo tudo, ouvindo tudo, observando tudo. Tanto é que quando terminou a conversa do anjo com as Marias, eles saíram de lá, correram e contaram tudo aos sacerdotes, o que foi que aconteceu. Então eles ficaram ali fingindo de morto, escutando tudo. Quando as mulheres foram embora, quando o anjo desapareceu, pronto, agora a barra está limpa. Levantaram e foram embora. Foram contar para o sacerdote tudo o que aconteceu. No versículo 5 diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. Se ele disse não temais, é porque certamente as mulheres estavam com medo, e com muito medo. Porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Então o anjo diz: olha, não precisa ter medo, calma. Você imagina como é que essas mulheres deviam estar. Então o mensageiro de Deus diz para aquelas pessoas que estavam com medo: não precisa ter medo, calma. O medo faz com que a gente esqueça de coisas importantes. E me parece aqui que essas mulheres haviam esquecido da promessa de Jesus: eu ressuscitarei. Então o anjo, o mensageiro de Deus, relembra a essas mulheres a promessa do Senhor. Ele está vivo, como ele disse que aconteceria. Ele não mente, ele não falha nas suas promessas. Tem alguma dúvida? Venha cá. Venha ver onde é que ele estava. Ele não está mais aqui. No versículo 7 diz assim: e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. O anjo está dizendo: olha, do jeito que eu estou dizendo, faça do jeito que eu estou dizendo que vai acontecer assim. Ele ressuscitou, ele está vivo, do jeito que ele tinha prometido. Então, não percam tempo, apressadamente vão lá e contem para os outros discípulos o que aconteceu. A ressurreição de Cristo é um fato que tem muitas implicações para a nossa vida, e por isso essa mensagem precisa ser transmitida para você hoje com pressa. Existe uma urgência para que você hoje à noite saiba
quais as implicações da ressurreição de Cristo para a sua vida. Eu quero que vocês observem como essas mulheres chegaram lá no túmulo. Elas chegaram naquele túmulo diante do anjo, diante da tumba, com tristeza, com dor, com insegurança, com medo, com dúvida. E agora o mensageiro de Deus, diante da tristeza, apresenta alegria. Diante da dor, consolo. Diante da insegurança, força. Diante do medo, esperança. E diante da dúvida, certeza e convicção. Essas são as primeiras consequências da ressurreição de Cristo para a vida daqueles que nasceram de novo, para a vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Ele veio para dar vida para você, e vida em abundância. Essa vida, ela vem acompanhada de alegria. Você não precisa viver no vale da tristeza. Ele veio para dar consolo, você não precisa viver no meio da dor. Ele veio para dar certeza, você não precisa viver no meio da dúvida. Veja o que o anjo... Essa é a primeira pregação que é feita após a ressurreição de Cristo. É um anjo que desce do céu e prega. Se você não sabe, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Essa é a mensagem de Deus para o povo de Deus, que é dado para essas mulheres, e por isso ele diz, olha, apressadamente, vá até onde os outros discípulos estão e dê essa notícia, leve essa mensagem. Você não precisa ficar aqui com medo, com dor, com dúvida, com insegurança, com instabilidade. Se você está em Jesus, eu quero dizer para você que Jesus está vivo. E Ele veio para aqui hoje para tirar de você toda dor, toda dúvida, toda insegurança, toda tristeza, toda amargura, toda instabilidade, toda inconstância. Porque esses são os primeiros frutos da ressurreição de Cristo em sua vida. Veja, se Jesus está vivo e Ele está, e Jesus está entre nós, porque onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse Ele. Todos esses frutos da ressurreição de Cristo acompanham Cristo e acompanham quem está em Cristo. Agora eu pergunto, quem está aqui hoje à noite em nome de Cristo? Bom, tem mais de 2 ou 3 pessoas aqui hoje, né? Eu quero que você leia comigo o versículo 8 em diante, do 8 ao 10. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, veja que mistura de emoção aqui. Elas estavam tomadas de medo, mas também estavam tomadas de grande alegria. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter esses dois sentimentos juntos ao mesmo tempo. Você sentir um grande medo de uma situação e, ao mesmo tempo, uma grande alegria no meio daquela situação. Dizem, eu não sei, que é mais ou menos isso que as mulheres sentem quando vão ter o primeiro filho. É aquele medo do que virá, especialmente se for parto normal. É o medo do que virá e, ao mesmo tempo, a alegria pelo que vem. O fato é que essas mulheres estavam tomadas de medo. E, meu irmão, não é para menos, não. Analise todo o contexto do que já vinha acontecendo com essas mulheres há 4 dias. Um dia inteiro de sofrimento, vendo Cristo daquele jeito, é levado para o túmulo, depois 3 dias no túmulo, quando volta, se depara com essa situação, já são ali de 4 a 5 dias, fora o período anterior, em que elas já vinham respirando ameaça, porque a coisa já estava ficando séria nos últimos dias de Cristo. Jesus já estava recebendo ameaça até de Herodes. Então essas mulheres obedeceram ao anjo. E apressadamente elas saíram do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, e correram a anunciá-lo aos discípulos. Então veja que até agora, essas mulheres tiveram um período de grande dor, de grande sofrimento, de instabilidade, de inconstância, mas no meio disso tudo elas recebem agora uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança, o que é esperança?
Esperança é você receber uma promessa, mas essa promessa ainda não se concretizou. Você aguarda a realização dela. É uma promessa. E você se agarra a essa promessa, você se pega, se fixa a essa promessa. Então essas mulheres, no meio daquela situação de dor, de angústia, de amargura, de sofrimento, elas recebem uma mensagem de esperança. E elas se apegam àquilo. Veja, o anjo disse, vão lá para os discípulos, avisem a eles que Jesus ressuscitou, junte todo mundo e de lá vocês vão para Galileia, que Jesus vai encontrar todo mundo lá na Galileia. Então, a esperança que elas tinham era essa. Era a esperança de ir até os discípulos, compartilhar a novidade, juntar todo mundo, ir para Galileia e esperar Jesus chegar lá na Galileia, aparecer lá. Na verdade, o anjo já tinha dito, ele vai adiante de vós. Quando vocês chegarem, ele já estará lá. Então você recebe uma notícia dessa, imagine que elas saíram dali correndo. O anjo disse, ele irá adiante de vós. Ou seja, quando vocês chegarem, ele já estará lá esperando. E elas estão indo agora para anunciar aos discípulos, e no meio do caminho, antes de encontrar os discípulos, quem é que aparece? Versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Essa foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém abraçar outra pessoa pelos pés. Elas não abraçaram Jesus pelo pescoço, não abraçaram Jesus pelos ombros, não abraçaram Jesus pela cintura. Elas caíram aos pés de Jesus, abraçando ele pelos pés. Elas se deitaram no chão ali de alegria, como quem não estava acreditando. Gente, eu quero que vocês imaginem o estado emocional dessas pessoas. Elas não se contiveram, caíram de joelhos aos pés de Jesus e agarraram os pés de Jesus, beijando os pés de Jesus. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse a mesma coisa que o anjo já tinha dito. Não temais. Ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Eu quero que vocês percebam que, apesar da mensagem de esperança, apesar do consolo, apesar do conforto, apesar da convicção que estava sendo plantada no seu coração, essas mulheres ainda estavam com medo. Então, irmãos, medo, mesmo diante da nossa convicção, mesmo diante da nossa vida, do nosso cristianismo, medo é uma coisa que às vezes nos acompanha. Mas a mensagem de Deus nesse texto diz pelo menos 2 vezes, não tema. Agora, por qual motivo eu não irei temer? Por uma única razão, o nosso Redentor vive. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção. O anjo e Jesus disseram a mesma coisa. Eles não disseram, ó, não tema, porque os soldados romanos não vão perseguir vocês. Eles não disseram isso. Eles não disseram, não tema, porque a perseguição contra os discípulos de Cristo vai acabar. Eles não disseram isso. Eles não disseram, não tema, porque agora vai estar tudo certo. Olha só, a carpintaria que está lá com Maria, né, vai explodir, vai abrir várias filiais ao redor do mundo, a carpintaria vai virar uma multinacional, vai empregar todo mundo e está tudo resolvido. Eles não disseram isso. A mensagem de esperança que fortalece o coração, que tira todo o medo e que gera convicção e segurança na sua vida, é a mensagem que diz que o nosso Salvador está vivo. É por isso que a nossa fé não é vã. É por isso que nós não estamos aqui perdendo tempo. É por isso que nós louvamos, é por isso que nós pregamos, é por isso que nós oramos. Nós não estamos orando a um Deus morto. Nós oramos a um Deus vivo. Agora o detalhe é que parece que essas mulheres tinham esquecido da promessa do Senhor. Porque o anjo lembrou, lembra do que Jesus disse? Que ele ressuscitaria, ele cumpriu sua promessa.
Esse é um ponto importante em toda essa história. Porque no meio da vida, no decorrer da nossa vida, nós cometemos os mesmos erros que essas mulheres aqui. Por conta das situações que nos assolam, por conta das tribulações, por causa das dificuldades, por causa dos problemas que nós enfrentamos, nós terminamos esquecendo aquilo que Jesus Cristo disse que é tão importante para a nossa vida. Se essas mulheres tivessem lembrado que Jesus prometeu que iria ressuscitar ao terceiro dia, elas teriam ido para aquela tumba com outra postura. Se os discípulos lembrassem que Jesus prometeu que iria ressuscitar ao terceiro dia, Pedro não teria ido pescar, não. Se eles lembrassem disso, todo mundo tinha feito uma vigília na porta da tumba. Ninguém tinha ficado lá no quarto chorando, nem tinha ido pescar, nem estava lá se descabelando, e estava lá perdendo as esperanças, nem estava indo para a tumba assim como elas estavam indo, todas tristes, assim amarguradas, não. Se eles tivessem lembrado da promessa de Jesus, esse povo todo tinha corrido para a porta da tumba. Acabou o sábado, primeiras horas do domingo, estamos lá fazendo vigília, esperando Jesus chegar. Não é assim que você faz quando espera um familiar na rodoviária no aeroporto? Ele disse que pegou o avião, pegou o ônibus, está já chegando naquela hora. O que é que você faz? Você vai para a rodoviária, vai para o aeroporto ficar esperando ele. Porque você lembra do que ele disse, você sabe qual é o número do ônibus, o número do voo, e você está esperando ele chegar. Não é assim? Porque você não esquece da promessa que o teu familiar fez. Mas essas pessoas aqui esqueceram da promessa de Jesus. E por isso elas estavam tão aflitas. Então, irmãos, boa parte das nossas aflições ocorrem porque nós esquecemos do que Jesus prometeu. E certos sofrimentos emocionais que nós passamos, não precisaria estar passando. Se a gente lembrasse do que Jesus prometeu. Jesus repete a mesma coisa que o anjo disse. Não temais. Então, aquilo que era uma esperança, agora se transforma numa realidade. Isso nos ensina outra coisa. Isso nos ensina, irmãos, que aquilo que Jesus Cristo prometeu para você, e que ainda não se cumpriu, que para você ainda é uma esperança, ou seja, é algo que você aguarda acontecer lá na frente. Se foi promessa de Deus, não considere como mera esperança, mas tenha convicção de que é uma pura realidade. É só uma questão de tempo. Agora o tempo não depende de você. Se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Ponto final. Não tem soldado romano que impeça. Não tem líder religioso que impeça, não tem fariseu do inferno que impeça. Verdade, Jesus. Aleluia, Senhor. Então, o que antes era dor, se torna agora alegria. Aquelas mulheres começam, esse sim, você já ouviu aquela expressão que diz assim, tome posse? Já? As pessoas usam essa expressão para falar de prosperidade, né? Tome posse da bênção, tome posse do dinheiro, vai sair o teu emprego, aumento de salário, você vai ganhar na Mega Sena, tome posse. Tá. Joga isso fora, tá? O tomar posse, no sentido bíblico, diz respeito às promessas que Jesus de fato fez. Então essas mulheres, nesse momento, entenderam isso e elas tomaram posse da alegria da vida com Cristo.
Elas tomaram posse da convicção de fé. Aquilo que era dúvida virou fé, virou certeza. Aquilo que era dor virou alegria. Aquilo que era tristeza virou consolo, conforto espiritual. Aquilo que era amargura virou contentamento. Aquilo que era dúvida virou convicção. Por causa da ressurreição de Cristo. Porque a ênfase desse texto todo não está nos sentimentos dessas mulheres. Está na ressurreição de Cristo, que transforma vida, que muda sentimentos e que muda a história da humanidade. Essa não é uma mensagem psicológica. Essa é uma mensagem bíblica e teológica. Jesus está vivo. Não tem historiador, não tem filósofo, não tem psicólogo, não tem médico, não tem ninguém na face da terra que consiga produzir a convicção e a certeza e a mudança e a transformação que a ressurreição de Cristo promove na sua vida. Mas diante da alegria, diante da convicção, diante da fé, diante da certeza, surgem também as lutas, surgem também os embates. Irmão, não fica insosso não, viu? Tem uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, cujo título, tem um livro, se eu não me engano, cujo título é Ladrões de Alegria. E nesse texto nós temos aqui os ladrões de alegria. Nós temos aqui os roubadores da fé. E eles são apresentados do versículo 1 até o versículo 15. Porque enquanto tudo isso estava acontecendo, enquanto Deus estava agindo, Jesus estava transformando, graça era derramada, a alegria era produzida, convicção, certeza, fé era construída. Enquanto vidas eram transformadas, e tem mais, isso foi feito inicialmente em 2 mulheres, Maria e Maria Madalena, e a ordem é que elas divulgassem isso para outras pessoas, para que essa obra se multiplicasse, para que outras pessoas também fossem contagiadas por essa transformação, para que outras vidas fossem alcançadas por essa mudança, por essa restauração, por essa vivificação. Enquanto Deus está operando todas essas coisas que só Ele pode fazer, os ladrões de alegria também estavam trabalhando do outro lado. Você lembra daqueles soldadinhos que ficaram lá fingindo de mortos? Lembra? Aquelas baratas. Barata é assim. O bicho esperto é barata e rato. Barata, você dá uma pancada nela, ela fica bem paradinha ali. Aí você deixa. Teve um dia desse que eu encontrei uma barata lá em casa e dei uma chinelada nela e vim para a igreja. Depois eu pedi perdão ao Senhor. Quando eu cheguei em casa, a Isabela foi logo em cima, lá no jardim de inverno, para ver a barata. A Isabela disse, papai, vem cá, vem cá, vem cá. Ela ainda está mexendo a pata. Eu disse, é os soldados lá da tumba. Aquelas baratas que estavam lá na tumba, fingindo de mortas. Os soldados fingindo de mortos. Quando as mulheres saíram, quando o anjo voltou para o céu, quando a barra estava limpa, eles se levantaram e foram fazer o quê? Indo elas, versículo 11, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles, os sacerdotes, em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, ou seja,
Os sacerdotes escutaram o que os soldados disseram. Os soldados contaram a verdade. Teve um terremoto, a porta da tumba afastou, veio um negócio estranho lá do céu, todo branco, parecia um relâmpago, apareceu lá falando com duas mulheres, era a mãe de Jesus, né, e a outra mulher lá. E o anjo disse, aquele ser lá, disse que Jesus tinha ressuscitado, e a gente entrou lá e realmente não tinha ninguém dentro da tumba não. O homem, olha, ressuscitou. E os sacerdotes disseram o quê? Oh, glória a Deus, Jesus é realmente o Salvador, é o Rei. Ou estamos arrependidos. Foi isso que eles fizeram. Eles fizeram o quê? Nós temos uma batata quente na mão, a gente agora tem que abafar a verdade da história. Foram procurar as pessoas mais importantes e influentes do judaísmo. Estavam lá juntos, os sacerdotes e os anciãos. E os soldados juntos. E se reuniram em conselho, foram deliberar sobre o que deveriam fazer para abafar o caso. E reuniram uma grande soma em dinheiro para comprar os soldados. E contaram uma historinha muito bonitinha para os soldados. Deram dinheiro para os soldados e disseram assim, olha, vocês vão dizer o seguinte. Na hora que vier alguém falar, vocês vão dizer que pegaram no sono, vocês dormiram, e os discípulos de Jesus vieram de noite, eram muitos, afastaram a porta da tumba, a pedra, que pesava cerca de 2 toneladas, afastaram a porta da tumba, entraram na tumba e roubaram o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou. Vocês têm que dizer isso e olha, vocês têm que sustentar isso até o fim. Aí os soldados disseram, mas espera aí, a gente vai ter problema, né? Porque se o governador ficar sabendo e mandar chamar a gente. Aí eles disseram, não se preocupe não, a gente vai dar um dinheiro bom para vocês, agora tem que sustentar a história até o fim. A gente vai dar um dinheiro bom para vocês, e deixa que com o governador a gente resolve. Se vier, a gente toma a frente e resolve, não vai acontecer nada com vocês, a gente resolve a situação. Irmãos, não é que a história colou? Porque até hoje, em pleno século XXI, quando você conversa com os judeus, especialmente judeus ortodoxos, é essa a história que eles contam até hoje. Que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Que foram os discípulos de Jesus naquela época, que foram lá quando os soldados estavam dormindo e roubaram o corpo de Jesus. Esses são os ladrões da alegria. Esses são os roubadores da fé. São aqueles que são capazes de gastar uma boa quantia em dinheiro para levantar falsas testemunhas, para falsificar documentos, para contar histórias que não são reais, para roubar a sua fé. Para roubar a sua alegria em Cristo. Para subtrair de você a sua liberdade em Cristo. Veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Não vos ponhais em jugo de servidão, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Por isso vocês são verdadeiramente livres, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que é que o roubador da fé faz? Ele adultera a verdade dos fatos. E foi o que eles fizeram aqui. Eles propagam a mentira. Gastam dinheiro para isso, eles subornam, falsificam documentos, levantam falsas testemunhas, fazem manipulações políticas, eles vendem a própria consciência e a própria alma. E eles compram a consciência dos outros e a alma dos outros. Foi o que fizeram aqui. Para que essas pessoas, naquela sociedade, naquela comunidade, não tivessem acesso à verdade que liberta, a verdade que o nosso Deus, Jesus Cristo, está vivo.
E Ele está vivo para dar vida a você. Mas a história continua, no versículo 16 até o 20. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mesmo no meio dos discípulos, existiam ali dois grupos de pessoas. Aquelas que prontamente creram, acreditaram, obedeceram, seguiram, se firmaram na promessa, se seguraram daquilo, tomaram posse dessa promessa. Mas existiam no meio dos discípulos aqueles que duvidaram. Aqueles que ficaram assim, mas espera aí, será que é verdade mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Será que é assim que de fato aconteceu? Será que essas mulheres não se enganaram não? Porque você sabe como é mulher, né? Afinal de contas, você sabe como são as mulheres. Aumentam as coisas, né? E gostam de florir as coisas. Né? E duvidaram. Mas o problema não é que as mulheres gostam de florir as coisas, se bem que às vezes gostam mesmo, mas enfim. Né? O problema não é esse, o problema é que às vezes os homens é que não dão muito crédito ao que é dito. Alguns duvidaram. E por duvidar, eles não experimentaram da alegria, do consolo, da força, da esperança, da certeza e da convicção que aquelas mulheres estavam experimentando. Apesar de serem discípulos, apesar de serem seguidores, eles não experimentaram dessas coisas. Então nós temos dois tipos de discípulos. Nós temos dois tipos de seguidores de Cristo. Tem aqueles que creem e que se entregam àquilo que Cristo promete. Tomam posse disso. E tem aqueles que ficam ali meio que no estado de Tomé. E esses não conseguem experimentar da alegria, do consolo, da força, da esperança, da certeza e da convicção que a ressurreição de Cristo promove. Que tipo de discípulo você é? Você é daqueles que creem ou você é daqueles que não creem? Jesus, aproximando-se, falou para aqueles discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Agora, que tipo de discípulo? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os, olha só o que Jesus diz, a guardar todas as coisas. Lembra daquela lição que o anjo deu para as mulheres na porta da tumba? Lembre do que Jesus disse, que ele ressuscitaria. Jesus agora repete a lição daquele anjo. Não apenas discipule as pessoas, não apenas apresente essa verdade da ressurreição de Cristo, que muda, que liberta, que transforma. Não apenas isso, mas ensine esses que são discípulos a guardar as promessas de Cristo. Por isso você precisa, hoje à noite, ser esse tipo de discípulo, ter esse tipo de postura. O discípulo que guarda todas as coisas que o Senhor Deus diz. Senão, você vai enfrentar dores e problemas e situações que não precisaria enfrentar. Por quê? Simplesmente porque você não guarda todas as coisas que o Senhor Deus diz. E é assim que o Evangelho de Mateus termina. É assim que o primeiro Evangelho do Novo Testamento termina.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É assim que o texto termina, nos mostrando a certeza da presença de Cristo. Meu irmão, você não precisa ver Jesus Cristo de forma física, tocar em Jesus de forma física, para saber que Ele está entre nós. O que você precisa é se apegar à promessa daquilo que Ele fez, porque Ele não mente, Ele não falha. Lembra que Ele disse, eu vou ressuscitar, ressuscitou. Vou ressuscitar ao terceiro dia, ressuscitou. O anjo manda dizer, Ele vai aparecer na Galileia, Ele aparece. Agora Ele nos deixa uma promessa, agora não é mais a vez de Maria Madalena e de Maria, agora é a sua vez. A promessa para elas foi feita. Elas se agarraram a essa promessa e elas viram um cumprimento dessa promessa. É assim que nós terminamos hoje à noite, deixando agora a promessa nas suas mãos. A promessa agora é feita para você. Você vai fazer o que essas mulheres fizeram? Ou você vai viver como aqueles discípulos que não criam? Fecha teu olho e curva tua cabeça.